Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuchinski. Tô aqui hoje, como vocês viram aí, para falar um pouquinho mais do lipedema e responder uma pergunta que eu recebo demais, né? Primeiro, duas perguntas: se eu vou operar, se existe, né, uma cirurgia para o lipedema. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, só para a gente partir do mesmo ponto. Eu sei que eu já falei algumas vezes, mas sempre tem gente nova chegando por aqui. Então, lipedema é uma doença que acomete os membros, pernas ou braços, ou pernas e braços, e é caracterizada pelo acúmulo desordenado de gordura, uma gordura inflamada, tá? Então, alguns sintomas comuns para as portadoras de lipedema: cansaço nas pernas, sensação de pernas pesadas, dor, sensibilidade ao toque, então às vezes dói quando vai fazer massagem, por exemplo, roxos que aparecem meio sem explicação, a textura de perna da pele, né, aquela textura meio de celulite, uma flacidez da pele e uma desproporção. Talvez essa seja a característica mais clara, é a desproporção. Então, pernas mais grossas que o tronco ou mesmo braços, né? Aquela gordura ali que você vê e que muitas vezes você treina, você faz dieta, mas você não consegue eliminar aquela gordura, tá? Eu tenho essa patologia, né? E agora tá se falando mais sobre, e algumas pessoas estão falando sobre cirurgia. E aí mais perguntas chegam: Laura, e você não vai fazer a cirurgia? Gente, é muito difícil a gente falar que tem certeza de uma coisa, ou que vai com certeza fazer, ou não com certeza. Então, eu gosto de dizer que tudo pode mudar, né? O que eu posso é responder por hoje. Então, hoje eu não pretendo operar. Por quê? Como é que é a cirurgia do lipedema? É uma lipoaspiração, né? Na maioria das vezes é uma lipoaspiração, com exceção de casos extremos, né? De graus elevadíssimos em que há corte mesmo e retirada do tecido. Mas, de forma geral, é uma lipoaspiração, né? Por que eu não quero fazer? Porque, primeiro, que mesmo que você faça a cirurgia, a perna esteticamente não vai ficar aquela perna de Barbie lisinha, torneadinha, não fica, tá? Existem mulheres portadoras de lipedema, magras, com uma vida super ativa, esportistas ou treina, enfim, super saudável, só come certinho, tem o corpo ali todo trincadinho, com músculos aparentes e não sei o que, e nas pernas tem aquela textura do lipedema, mesmo pós-cirurgia, tá? Então aquela textura irregular, aquelas celulites aparentes. E aí eu fico pensando, do ponto de vista estético, não sei o quanto eu ficaria satisfeita com uma cirurgia. Então é importante alinhar expectativas, né? Tô falando até então do ponto de vista estético, tá? Então, do ponto de vista estético, você não sabe como é que vai ficar, você não sabe se vai te agradar. Às vezes você entra para uma cirurgia, toda cirurgia, por mais comum que seja, é um risco, né? A gente sabe que é sempre um risco. Então, enfim, eu hoje não me colocaria nesse risco, porque eu acho que não é um resultado garantido, né? Acho que pode haver sim uma melhora, mas eu acho que não é um resultado garantido e talvez eu não esteja com a expectativa organizada dessa maneira para entender que vai, sei lá, melhorar um pouco, mas o que não vai melhorar, enfim. Outra coisa é que você tira ali a gordura, né, e não tem sustentação, a pele fica mais flácida. Isso é um fato também. Então, que é outra coisa que me incomoda profundamente, é a flacidez, que eu já tenho por conta do lipedema. Então, piorar a flacidez, não sei se me traria um conforto, né? E falando do ponto de vista de dor, né? Aí sim entra a questão que talvez me fizesse mudar de
ideia, quer dizer, com certeza me faria mudar de opinião em relação à cirurgia. Então, se por algum motivo eu passar a ter mais dores do que eu tenho, ou a dor começar a ficar chata, insuportável, ou aquela dor, né, que às vezes não é tão intensa, mas é o tempo inteiro, aí talvez eu optasse por fazer cirurgia para tirar, né, o excesso aí dessa inflamação e amenizar as dores. Tenho amigas que operaram por esse motivo e relatam que tiveram muita melhora em relação à dor. Então, por que que até agora eu não operei, né? Mesmo tirando a parte estética, pensando na questão da dor. Porque antes do diagnóstico, e eu tive o meu diagnóstico em dezembro do ano passado, antes do diagnóstico, eu não tinha tentado nada de tratamento, nada. E existem muitos tratamentos, né? Só também para deixar claro, o lipedema não tem cura, mas tem tratamento. Então, tem várias coisas que a gente pode fazer para controlar a patologia, né? E eu falei, eu não tentei nada até agora, eu não quero que o primeiro passo seja a cirurgia. Então, eu vou tentar todo o resto. Então, o que é todo o resto? Alimentação, e aí para isso eu tenho um acompanhamento de uma nutricionista que, por ser portadora, né, de lipedema, ela também acabou se especializando, estudando. Então é alguém que entende as minhas dores, as minhas questões e sabe me guiar, digamos assim, no que diz respeito à alimentação, que é a Ju Amorim. Eu posso deixar aqui para vocês. Vou deixar na descrição, tá? Os contatos aí dos profissionais que eu citar. Então, tem a Ju Amorim, que montou ali um plano alimentar para mim, conversamos muito, fiz restrições. Num primeiro momento, restrição mesmo, assim, 0 glúten, 0 lactose, 0 açúcar, 0 álcool, e reduzir a carne vermelha a apenas 2 refeições na semana. Não são 2 dias da semana, tá? São 2 refeições. Então, se eu comi terça-feira no almoço e quinta-feira no jantar, pronto, já deu. Não é tipo quinta-feira almoço, jantar, entendeu? E aí a gente fez algumas restrições e também ela deu uma organizada na minha alimentação. Isso é uma coisa. A outra coisa é a fisioterapia, a drenagem, né, com regularidade. Eu faço hoje com a Ingrid Bonilha, vou deixar aí também para vocês o contato dela. Ela vem aqui em casa, então acaba sendo prático, né, e confortável. A Ingrid é fisioterapeuta e também está se especializando em lipedema. Hoje, acho que todas as pacientes dela têm, mas ela não é que ela só atende quem tem lipedema, tá? Mas ela acabou se especializando nisso e ela vem e faz a minha drenagem uma vez por semana. Então, drenagem. E a outra coisa, o outro pilar, é o exercício físico. E eu tava bem sedentária. Então, comecei a fazer exercício físico com regularidade. Regularidade é tipo 4, 5, 6 vezes na semana, né? E já comecei a ver melhora. Então, eu falei, bom, se tá funcionando dessa forma, eu prefiro manter dessa forma. Se em algum momento algo mudar, porque sim, pode piorar o lipedema, sei lá, de repente uma gestação, alguma alteração hormonal, tem relação com os hormônios, então se piorar, se eu começar a sentir muita dor, algo do tipo, pode ser que sim, que em algum momento eu recorra à cirurgia, mas por hora eu optei pelo tratamento conservador, né? Eu tô mais confortável dessa forma. Isso significa que eu nunca vou fazer a cirurgia? Não, pode ser que em algum momento eu mude de ideia, mas por enquanto eu tô fazendo dessa forma e vou começar também a usar meia de compressão, que também ajuda bastante. Na verdade, eu até já uso, mas eu uso uma que é mais curta. Ela vai só até o joelho, né? E o meu lipedema, porque existem vários tipos de lipedema. Tem gente que tem só na perna, tem gente que tem só na coxa, só no quadril, só no braço. O meu eu tenho a perna inteira, ou seja,
quadril até o tornozelo. E eu tenho também nos braços, do cotovelo até o ombro, né? Que são os tipos 3 e 4 do lipedema no grau 1, estágio 1, porque tem estágios também. Então, é um estágio mais leve, digamos, né? Então, eu optei por não fazer a cirurgia por enquanto. E tô aí fazendo o tratamento conservador. Vou então agora começar a usar com mais frequência a meia de compressão, que também ajuda bastante. E vamos ver qual é que é. Agora a minha dieta tá um pouco mais flexível. Então, assim, eu já sei o que me faz mal, né? Os alimentos que são mais inflamatórios. E eu evito. Agora, sei lá, tô num aniversário, me deu vontade de comer uma fatia de bolo. Não é proibido, né? Então é saber também equilibrar, dosar e, óbvio, ficar de olho, né? Comi um doce, como é que eu fico? Eu tenho dor, não tenho? Então tudo isso faz parte das restrições alimentares, tá? Queria atualizar vocês, né, em relação a isso, porque, como eu falei, eu tenho recebido muitas perguntas sobre a cirurgia, se eu vou fazer ou não. Tem pessoas, né, públicas que estão falando da cirurgia, então eu super entendo que surja essa dúvida. Não quero de forma alguma dizer que eu sou contra, não é sobre isso, entende? É só uma escolha que eu fiz para mim e que eu estou sim aberta a mudar, né? Pode ser que em algum momento eu fale, não, pera, acho que a cirurgia vai ser melhor para mim. Mas por enquanto é assim que eu penso, é assim que eu tô lidando, é assim que eu tô tratando. Eu espero que esse vídeo possa ajudar outras pessoas. Vale lembrar que, claro, é uma estimativa, mas o que os médicos veem, né, ou prevêem, é que 1 em cada 10 mulheres tem lipedema, tá? Então, é uma doença mais comum do que a gente imagina, muita gente tem e não sabe. Então, eu espero que esse vídeo também possa ajudar. Compartilha aí, às vezes você tem alguém na família que com esses sintomas, com essas características, então compartilha, porque às vezes a pessoa tem e não sabe, né? E tem tratamento, então é importante dizer isso. E a outra pergunta muito comum toda vez que eu falo do lipedema é: que médico que faz o diagnóstico? Como que eu descubro se eu tenho? Teoricamente, são os cirurgiões vasculares, tá? Mas, por ser uma doença pouco conhecida, pouco estudada, agora tá melhorando, mas ainda é algo, digamos, recente, pode ser que você vá num médico, num vascular, e ele não te fale que você tem lipedema porque ele desconhece, tá? Isso significa que é um médico ruim? Não. Mas não é ensinado nas faculdades, não é estudado, sabe? Então, é comum que não saibam. Então, compartilhe o vídeo para que a gente possa atingir mais mulheres e que mais mulheres possam buscar o tratamento. E se você gostou desse vídeo, lembra de deixar um like, se inscreve aqui no canal, né, se você não está inscrito, e eu te espero no próximo. Um beijo!